Sabe aquela promessa que você faz pra si mesma repetidas vezes, mas mesmo sabendo que te faria muito bem, nunca consegue cumprir? Acho que isso já aconteceu com a maioria de nós em algum momento da vida. É quando sentimos que temos todas as respostas, sabemos exatamente o que queremos fazer, o que queremos conquistar e quais hábitos podem melhorar nosso dia a dia, mas mesmo assim, simplesmente não fazemos. Essa quebra de promessas acaba gerando uma frustração enorme com nós mesmas. Aos poucos também surge uma sensação de raiva, de decepção constante. Pensamos várias vezes: por que eu não consigo fazer isso? E por mais que tentemos encontrar uma explicação, ela parece não existir, porque na nossa cabeça parece tão simples. É só levantar e fazer. Mas isso não acontece. E aqui vem um dos tópicos principais que eu quero conversar com você hoje. Você não deixa de fazer essas coisas por preguiça ou falta de força de vontade. Muito provavelmente, a atividade que você quer realizar tem um significado muito mais profundo para você do que você imagina. Pense, por exemplo, em fazer exercícios físicos. Não é apenas fazer exercício, existe toda uma carga emocional envolvida. Se eu decido caminhar pela manhã ou fazer um treino em casa acompanhando um vídeo, eu preciso pegar o tapete, escolher o treino, decidir quanto tempo vou fazer, dar o play. E durante toda essa experiência, muitas outras coisas acontecem. Talvez eu coloque uma roupa de academia e não goste da forma como meu corpo fica nela. Talvez eu perceba que preciso parar várias vezes porque não estou conseguindo acompanhar o ritmo do treino. Ou talvez eu fique tão frustrada com tudo isso que eu desligue o vídeo antes mesmo de terminar. Ou simplesmente eu fique entediada. Ou perceba que meu corpo não tem a resistência necessária para isso. E todas essas pequenas decepções, frustrações e desconfortos vão se acumulando até que em algum momento pensamos: quer saber? Não quero fazer mais isso, essa atividade só tá me fazendo mal. E esse mal-estar não vem apenas do exercício em si, mas de tudo que ele desperta emocionalmente. No meu caso, por exemplo, durante muito tempo o exercício físico foi um momento de confronto com o meu corpo. Era quando eu percebia o quanto ele não era forte, o quanto ele não era ágil, o quanto eu não estava satisfeita com a minha aparência. Então o exercício deixou de ser um momento de autocuidado e passou a ser um momento de autocrítica. Isso fazia com que, mesmo sabendo que isso me faria bem, eu evitava. Talvez você consiga enxergar isso na sua alimentação. Às vezes nós queremos mudar nossos hábitos alimentares, mas essa mudança não nasce do desejo de cuidar da saúde, ela nasce como uma forma de punição. É como se disséssemos para nós mesmas: isso é o que você merece por não ter se cuidado. Isso é consequência do corpo que você tem. E quando começamos mudanças a partir desse lugar de julgamento e castigo, a atividade perde completamente seu propósito. Ela deixa de promover saúde e passa a gerar ainda mais sofrimento. É justamente aqui que entra um mecanismo psicológico muito importante que se chama evitação emocional. A evitação emocional é uma estratégia que nosso cérebro usa para fugir do sofrimento, da dor, do desconforto. Por isso, muitas vezes procuramos qualquer outra coisa para fazer ou simplesmente não fazemos nada, apenas para evitar aquilo que desperta emoções que ainda não sabemos como lidar. Então, não basta que algo nos faça bem, porque aquilo que nos faz bem também pode ser profundamente desconfortável. Quando pensamos em fazer exercícios, por exemplo, não estamos apenas nos exercitando, estamos nos confrontando com vergonha, comparação, insegurança, frustração e com a necessidade constante de provar para nós mesmas que somos capazes de melhorar. E enquanto essa melhora ainda não acontece, vem outra dose de frustração. Ou seja, cuidar de si mesma é uma experiência emocional muito mais complexa do que parece. E além disso, você provavelmente está conhecendo uma versão de si mesma que ainda não conhece muito bem. E isso por si só já torna todo o processo ainda mais desconfortável. Como eu sempre digo, o corpo é uma máquina impressionante e o cérebro também. Mas embora sejam incríveis, eles nem sempre escolhem as melhores estratégias para nos proteger. Porque o trabalho do cérebro é justamente esse: proteger você, não importa o custo. E uma das formas que ele encontra para fazer isso é através da procrastinação.
não. Quando eu adio começar uma alimentação mais saudável, fazer exercícios, aprender violão, aprender outro instrumento, cozinhar ou qualquer outra habilidade que eu desejo desenvolver, muitas vezes não estou apenas adiando uma tarefa, estou evitando sentir o desconforto que ela desperta. E a procrastinação é uma estratégia extremamente eficaz para isso, porque ela cria uma ilusão de resolução. Ela nos faz acreditar que vamos fazer aquilo em algum momento e só de pensar nisso já sentimos um certo alívio. Por exemplo, eu fico mais tranquila pensando, hoje, em algum momento eu vou fazer exercício, do que admitindo para mim mesma, hoje eu não vou fazer exercício. Percebe? Nossa mente vive repetindo, depois eu faço, mais tarde eu começo, na segunda-feira eu começo de verdade, semana que vem vai ser diferente. E esses pensamentos aliviam momentaneamente a culpa, mas existe um preço muito alto por viver assim. Porque toda vez que repetimos essa promessa e não cumprimos, também repetimos uma outra mensagem para nós mesmas. Eu não faço o que eu digo que eu vou fazer. E com o tempo, deixamos de acreditar em nós. Já nem confiamos mais quando pensamos, na segunda eu começo, porque sabemos que provavelmente não vamos começar. E às vezes não somos só nós que percebemos isso. As pessoas ao nosso redor também comentam, você sempre diz que vai fazer, mas nunca faz. E mesmo quando ninguém fala, nós mesmas começamos a perceber esse padrão. E o resultado é uma ferida muito profunda de autotraição. É como se aos poucos fôssemos perdendo a confiança em nós mesmas. Então a atividade deixa de ser apenas uma atividade, ela passa a representar quem acreditamos ser, porque agora não é mais só o exercício, a alimentação ou aquele projeto que queremos começar. É o pensamento, eu sou uma pessoa que nunca termina o que começa, eu nunca consigo cumprir o que prometo. E eu quero que você entenda uma coisa importante, isso não significa que exista algum defeito em você. Na verdade, isso é uma consequência. Muito provavelmente você nunca aprendeu a lidar com o desconforto que acompanha as mudanças positivas. Ou talvez nunca tenha aprendido a administrar todas as emoções que aparecem quando tenta fazer algo novo. Porque crescer, melhorar e se transformar na pessoa que você deseja ser também exige assumir novas responsabilidades. E sinceramente, às vezes nós simplesmente ainda não estamos prontas para isso. Talvez você queira se tornar corredora, mas isso significa acordar cedo todos os dias, treinar todos os finais de semana, criar uma rotina completamente diferente. E mesmo que essa nova vida esteja muito mais alinhada com os seus valores e objetivos, talvez você ainda não esteja preparada para o desconforto que acompanha essa transformação. É exatamente aí que muitas pessoas desistem. Não porque não queiram mudar, mas porque ainda não aprenderam a conviver com o desconforto que toda mudança inevitavelmente traz. Então, como que quebramos esse ciclo? Precisamos trabalhar duas coisas. A primeira é desenvolver maneiras de lidar com o desconforto. Gerenciar o desconforto não significa fazer com que ele desapareça. Significa aprender a atravessá-lo. No meu caso, por exemplo, quando eu comecei a me exercitar, eu comecei a me preparar para o treino na noite anterior. Eu transformei aquele momento em um pequeno ritual. Preparava minha bolsa, escolhi uma roupa na qual eu me sentiria confortável, deixava meu whey ali pronto, separado, a dose certa, o café organizado. E depois do treino eu já sabia que teria ali meu café da manhã para tomar tranquilamente antes do trabalho, não ter um dia corrido, não tornar aquele momento um peso. Inclusive é uma rotina que eu faço até hoje, depois de anos virou um hábito. Eu comecei a construir uma experiência agradável ao redor de uma atividade que por si só ainda era desconfortável. O exercício, o ir para a academia continuava sendo difícil, as flexões continuavam difíceis, a prancha continuava e continua desconfortável. Nada disso mudou. O que mudou foi a forma como eu passei a me acompanhar durante esse processo, porque comecei a lembrar que existem outras sensações boas esperando por mim depois daquele momento. O prazer de tomar um café depois do treino, a satisfação de terminar algo que eu prometi para mim mesma, a sensação de cuidar de mim, tudo isso torna a experiência muito mais leve. Outra estratégia também é pedir ajuda. Você pode pedir para uma amiga, para o seu companheiro, companheira, por exemplo, manda uma mensagem, tô tendo muita dificuldade para manter uma rotina de exercício, que tal a gente fazer isso juntas?
Vocês podem trocar mensagens todos os dias e perguntar uma para outra, um para o outro, qual treino você fez hoje, como você se sentiu. Ou também criar um grupo no Gym Rats, é uma ótima opção, ainda mais para quem é competitivo. Eu fiz também um com as minhas amigas e foi ótimo para uma influenciar e incentivar a outra. E esse tipo de apoio transforma uma experiência solitária em algo compartilhado. E quando nos sentimos acompanhados, o desconforto pesa muito menos. Outra coisa que costumamos adiar muito é começar a terapia. E existem muitos motivos para isso. Pode ser pelo custo financeiro, pode ser porque pensamos não quero mexer em assuntos que já estavam guardados, ou porque sabemos que esse processo exige tempo, dedicação e coragem para enfrentar questões que talvez hoje ainda pareçam mais fáceis de evitar. Mas até isso pode se tornar mais leve. Você pode dizer para sua terapeuta logo na primeira sessão: eu tô com medo de começar esse processo, estou insegura, não sei se estou preparada. Você pode contar para uma amiga que iniciou a terapia e pedir que ela pergunte de vez em quando como você está se sentindo. Ou criar um pequeno ritual para esse dia, talvez sair um pouco mais cedo de casa, comprar um café no caminho, depois da sessão fazer uma caminhada tranquila, alguma coisa que você goste, e construir uma experiência acolhedora ao redor de algo que você sabe que será emocionalmente desafiador e desgastante. E eu quero repetir algo muito importante: o desconforto não vai desaparecer. Fazer coisas novas sempre será desconfortável, principalmente quando você já convenceu a si mesma de que aquilo será difícil. O que podemos fazer, o que está no nosso controle, é criar pequenas ações que nos ajudem a atravessar esse desconforto com mais gentileza. Essa é a primeira parte. A segunda é reconstruir a confiança em si mesma. Não apenas acreditar que você pode melhorar, mas também refletir sobre uma pergunta importante: o que você vai fazer quando finalmente estiver bem? Porque muitas vezes não sabemos lidar com a calma, não sabemos lidar com a segurança, não sabemos lidar com uma vida saudável. Nos acostumamos tanto tempo a viver com caos, na urgência e na autocobrança, que quando a tranquilidade aparece, ela parece estranha. Por isso também precisamos aprender que merecemos viver essa nova realidade, merecemos nos tornar a versão de nós mesmas que durante tanto tempo sonhamos em ser. E como fazemos isso? Bom, nos expondo aos poucos. Recentemente eu estava conversando com meu marido justamente sobre esse assunto. Falávamos sobre como aceitar o desconforto acaba nos tornando pessoas muito mais livres. Ele até comentou que, mas será que ficar me forçando a sair da zona de conforto o tempo todo não vai fazer minha vida ficar desconfortável para sempre? E eu respondi que talvez, no começo realmente seja assim, mas eu acredito que enfrentar nossos desconfortos nos permite viver uma vida muito mais livre, porque depois que enfrentamos aquilo que tanto nos assustava, a gente percebe que o pior já passou. Aquilo que antes parecia nos prender deixa de ter tanto poder sobre nós. Claro que ainda podemos sentir desconforto, mas ele já não vem acompanhado da mesma frustração do início, porque agora temos provas de que conseguimos e cada pequena vitória funciona como combustível para continuar tentando, continuar crescendo, continuar construindo a pessoa que queremos ser. E acho que essa é a grande mensagem que eu gostaria de te passar, que o desconforto não vai embora, mas você pode aprender a caminhar ao lado dele, você pode cuidar de si enquanto cresce, pode se acolher enquanto enfrenta desafios e também entender que até mesmo se tornar a pessoa que você sempre quis ser pode causar um certo estranhamento. Não necessariamente porque essa nova vida seja ruim, mas porque você ainda está aprendendo como é viver com calma, com segurança, com tranquilidade. Porque da mesma forma que você aprendeu a viver no caos, também pode aprender a viver em paz. Espero que esse episódio tenha feito sentido para você. Esse é um tema que eu amo porque acredito que ele é extremamente acolhedor e libertador e nos ajuda a parar de nos rotular como preguiçosas, incapazes ou sem disciplina e nos convida a compreender o que realmente está acontecendo por trás dos nossos comportamentos. Muito obrigada por separar um tempinho do seu dia para estar comigo. Beijinhos e até o próximo episódio.